Então, hoje nós vamos falar de sonho. Ai, que lindo. Ai, vai falar de desejo, como é que faz para realizar o sonho? Não, senhora. Não, senhora. Vamos falar sobre o que acontece quando você sonha, negócio de dormir mesmo, tá? Vocês sabem que eu curto neurociência, né? Porque eu acho, veja bem, se Deus me fez e ele soprou nas minhas narinas o fôlego da vida, quer dizer que eu tenho o DNA do pai, beleza? Então, o que acontece? A gente tem que estudar o cérebro. Por quê? Einstein, quando morreu, pegaram o cérebro dele e viram que ele não usava nem 20% da capacidade intelectual dele. Agora, você acha que Deus ia fazer a gente para usar 20% do cérebro? Nós é que fomos emburrecendo, de acordo com o pecado, nós somos emburrecendo, tá? Então, o que acontece? Então, de estudar neurociência, estudar o poder do cérebro, não sei o quê, e eu achei a doutora Rosana Alves, que ainda é cristã, porque você ouve cientistas falando, e geralmente eles são muito céticos, e aí eu encontrei a Rosana Alves, que parece que faz tudo uma coisa coerente, né? Mistura as duas coisas, ela consegue explicar de uma forma mais legal, eu gosto muito dela, aconselho vocês a verem alguma coisa da Rosana Alves, e ela me ensinou muitas coisas. E vamos falar de sonho, tá? Sonho, assim, a hora que você dorme e sonha mesmo, né? Às vezes você tem sonho que é reflexo do seu dia. Uma coisa que você passou e que você está preocupada, você vai sonhar aqui. Às vezes o seu sonho é ansiedade por alguma coisa. Também pode ser. Às vezes é desejo, né? Eu quero tal coisa. Esse geralmente a gente às vezes nem sonha à noite, mas a gente chama de sonho que é aquele desejo, meu projeto de vida, alguma coisa assim. Existe o sonho de revelação. Ah, isso é legal. Então, existem duas alternativas nesse sonho de revelação. Primeiro, que é Deus te contando alguma coisa. Segundo, que é o seu subconsciente te contando alguma coisa. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, é quase, mas não é. O que acontece? Nós temos o consciente e o subconsciente. Vamos dizer que o subconsciente, que nós vamos ver que é o espírito, né? O subconsciente, ele sabe tudo. O seu subconsciente, se você estudar física quântica, você vai ver que não vem falando que física quântica não tem nada a ver com a Bíblia, é heresia, porque Jesus foi o cara mais quântico que existiu, tá? Bom, então o que é? O subconsciente a sua capacidade intelectual que sabe todas as coisas. E ela é permeada, digamos, cercada pelo consciente, tá? O consciente é a cerca do subconsciente. O subconsciente não dorme, é o que fica direto. Por isso que se a gente ouve, vai fazer curso de inglês, põe a ficar tocando durante a noite, aí eu tenho que ficar escutando, porque o seu subconsciente não dorme. E ele sabe todas as coisas. Uma prova disso, eu fiz um teste lendo um livro de Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente. E, mas heresia! Não, gente, ele era pastor, tá? Então, nem falo, porque ele era cientista, mas ele era pastor de uma igreja. E ele fala e eu fiz o teste com ele, tá? Você quer acordar cedo? Pega, antes de dormir, naquela horinha que o seu consciente está indo dormir, você pega e manda uma mensagem para o seu cérebro, eu preciso acordar a tal hora. Não precisa pôr relógio, você acorda. Você acorda. Na hora que o seu consciente está dormindo, está apagando, você consegue trabalhar com o seu subconsciente, tá? E aí, ele conta umas coisas que você acha coisas. Então, por exemplo, isso eu já fiz o teste, tá? Eu não ponho mais relógio para despertar, tá? Outra coisa, você perdeu alguma coisa, você não sabe onde está. Na hora de dormir, você vai naquela horinha, sabe, os 15 minutos, né? Você pega e começa assim, eu preciso saber onde está tal coisa, e deixa um papelzinho com a caneta na mão. Você vai saber onde está, o seu cérebro te conta. Então, isso não é nada de sobrenatural, é a sua capacidade intelectual. E a gente não sabe lidar com tudo, toda a nossa capacidade do cérebro, tá? Então, quando você tem um sonho de uma revelação, às vezes é o teu cérebro te contando alguma coisa e às vezes é Deus te revelando. Só mais uma coisa do cérebro contando? Deixa eu explicar uma coisa aqui. A minha avó sabia interpretar sonho. Ela se achava um José da vida, né? Então, ela estudou muito isso, então ela dizia, sonhar com isso quer dizer isso, sonhar com isso quer dizer isso, tá? Ok. Então, ela falava isso, a minha mãe também tinha um sonho e falava, vai acontecer tal coisa porque eu sonhei.
E eu entrei no pacote, eu comecei a ter os sonhos, eu fui estudar. Mas será que eu estou adivinhando? Não é. O que, que acontece? Dá um exemplo. O meu pai era uma referência de pessoa culta para mim. Na minha cabeça, eu sei que meu pai era uma referência, certo? Eu preciso saber alguma coisa, o meu cérebro faz um sonho colocando o meu pai falando que é para eu acreditar, tá? Então, isso é muito louco o que acontece com o seu subconsciente quando você está dormindo. Então, o que, que acontece? Por exemplo, a minha mãe dizia assim, cair dente da boca é morte. Se cai na sua, é pessoa próxima. Se dói um dente, tá? Se dói de longe, tá? Ok. Eu sempre... E um dia eu sonhei que eu peguei o ônibus da escola e uma amiga minha, eu conversando com ela, caiu os dentes da boca dela e ela conversava. Contei para minha mãe, eu falei assim, alguém vai morrer, mas você não conhece, tá bom? Naquela mesma noite teve uma tempestade na cidade do lado, onde eu estudava, e morreu muita gente em Taubaté. Taubaté chove muito, né? Teve uma tempestade e morreu muita gente. Aí eu vou falar, eu previ? Não! Porque eu estudava lá, o meu cérebro sabia e ele deu um jeito de avisar com uma coisa que eu ia acreditar. Mas não é disso que nós vamos falar, tá? Então, não se perca. Muitas vezes você tem um sonho e você acha que foi uma revelação. Não é. Às vezes é o teu cérebro te contando alguma coisa. Isso é ciência. Não é nada esotérico, é ciência, porque o seu cérebro, ele sabe, tá? O seu subconsciente, ele sabe. Ele só é cerceado pelo consciente. Então, você veja bem. Quer ver outra coisa? Vai fazer uma prova. Quantas vezes você fez uma prova e a primeira pergunta você põe, depois o seu... mas não é. Você arruma e, na verdade, era a primeira que estava certa. Por quê? Existe até um livro que chama O Poder dos Primeiros 5 Segundos. A primeira resposta é aquela que o seu subconsciente vai dar. Mas aí o seu consciente fala, não, mas acho que o negócio não é assim, tá. E aí você pega e põe a outra e depois você dança, porque a primeira resposta é que era a verdadeira. Mas isso nós não vamos entrar, mas já falei demais sobre isso, nem era a ideia, tá? Vamos falar do sonho de revelação do Senhor. Vamos lá. Vamos falar de José. Ai, que lindo, vamos falar de José, todo mundo sabe, aquele moço bonzinho, que. Vocês vão ver uma outra coisa de José. José não era bonzinho. José não era o cara legalzinho. José não era o joinha, tá? Então, para essa história de José, o que aconteceu? José teve Abraão, Deus fez a promessa para Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, certo? Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó era apaixonado por uma fulana lá. E aí ele trabalhou 7 anos para casar com essa moça. Aí, quando foi no dia do casamento, o pai dela, o sogro, deu um porre nele, encheu a cara dele, botou a filha mais velha, e ele teve que casar com a filha mais velha. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. Gente, eu vou falar para você, viu? Essa mulher era legal. O cara trabalhou 14 anos para casar com ela. Eu não tô com esse poder todo, viu? Ela era poderosa, fala sério, né? Por mais apaixonado que seja meu marido, acho que com 2 ele já tinha desistido. Mas aí ele casou com ela e ela era estéril. E ela era muito feliz por ser estéril. Então, ele teve filhos com a irmã e tinha as concubinas, né? Ok. Então, ele teve 10 filhos com outras esposas. Depois de velha, a tal da Raquel não tem 2 filhos. Teve o José e depois teve o Benjamim. E ela morreu, acho que foi no parto do Benjamim. Mas, o que acontece com o José? José era o filho da esposa amada. Então, ele era o fofo, o queridinho. Enquanto os irmãos mais velhos iam trabalhar no campo, cuidar das ovelhas, não sei o quê, o José ficava de frozô. E José era um tremendo dedo duro, porque José ia lá e ficava contando para o pai as coisas erradas que eles faziam. Vocês acham que os irmãos gostavam dele? Quem é que gosta do dedo duro? José, um dia o pai fez uma túnica toda colorida. Eu não sei por que queria, acho que devia ser da Jamaica, né? Porque era uma túnica toda colorida, ficou tudo feliz com a túnica, e botava a túnica e ia desfilar na frente dos irmãos, que aquilo era uma honra, né? E ele era o filho armado, ele era o fofoqueiro da turma e ele ainda tinha a túnica. Vocês acham que os irmãos dele iam gostar dele? Não ia. E aí um dia ele teve um sonho. E ele sonhou que ele estava no campo, e aí vinham os feixes, 12 feixes, e eram 11 feixes e o dele, tá? E aí os feixes, sabe o que é feixe? Assim, de palha, né? Aquele monte.
vinham de frente do peixe dele e se dobravam na frente dele. Aí você imagina, você falar para os seus irmãos que já não vão com a sua cara. Ai, eu sou tão o tal que eu tive um sonho e o feixe de vocês se dobravam para mim. Nossa, isso é para conquistar a simpatia, né? É o cara muito idiota. Aí os irmãos já ficaram com ele talado. Ah, mas não foi suficiente. Aí ele teve outro sonho. Ai, gente, eu tive outro sonho. Eu sonhei que tinha o sol e a lua que se dobravam na frente de mim. Gente, já está falando do pai e da mãe. E as 11 estrelinhas se ajoelhavam na minha frente, gente. Agora, vocês imaginam que você é o irmão dele. Você fala, meu, esse cara, o que a gente tem que fazer com ele? Então, o José, o que acontece aqui? Deus deu um sonho revelacional para ele. E ele não entendeu. Ele pensou que esse sonho era para ele. Era ele que ia lá ser o bonzão, ele que ia reinar, ele que ia estar. E por isso que ele foi contar. Primeira coisa dessa história, que eu ouvi uma vez uma senhorinha numa igreja falando para mim que foi muito louco. Se Deus quer falar alguma coisa com você em público, ele vai levantar alguém para profetizar na sua vida em público. Se Deus conta para você num sonho, é porque é só para você. Porque sonho ninguém entra no seu sonho. Dançou, viu, Sayonara? Que eu conto meu sonho para você, tá? Então, o que acontece? Você pode escolher uma pessoa para compartilhar, mas dependendo do sonho que você teve, não abra a boca, porque se é uma revelação, você ainda não está preparado, você não sabe o que vai acontecer, você pode causar problemas se você for contar o sonho. E, de repente, pode não ser um sonho, pode ser um reflexo do seu dia, um reflexo de um problema. Então, essa mensagem é para mim, gente. Aprender a calar a boca é comigo. Eu preciso usar batom de Super Bonder às vezes. Então, o que acontece aqui? Ele teve o sonho das estrelas, que era... Aí até o pai não gostou. O pai falou para ele, ô, meu filho, isso aí está tudo lá em Gênesis 33, tá? Vai indo, 33 vai para frente dessa história lá. E o pai falou, você tá falando que eu e sua mãe vamos nos dobrar para você? Tipo, cala a boca aí, cabeção, né? E ele pensou que o sonho que ele tinha era para se engrandecer. Só que Deus não explicou o sonho para ele. E quando Deus ele tem um projeto, ele não muda por causa da sua conduta. O projeto de Deus era X. Só que a conduta dele fez atrasar o sonho. Então, ele sonhou isso, ele falou isso, os irmãos ficaram muito bravos, pegaram, resolveram matar. Aí resolveram matar, levaram ele lá para matar. Aí o mais velho, acho que doeu a consciência, não, né, gente? Era Deus que tinha um projeto para ele. Falou assim: não mata, não. Joga lá no poço, vende para todo mundo sabe essa história. Vendeu ele para os mercadores que passavam as caravanas, ele foi vendido como escravo no Egito. Por quê? Deus sabia que havia fome na terra. E Deus queria que ele, o sonho dele, não era para engrandecer a ele, era para resgatar a família dele. E ele achando que era para ele. E por que ele teve que passar tudo isso? Porque ele entendeu errado, ele achou que era para honra dele, era para a vantagem dele. Então, o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo para Potifar. E lá ele era novo, ele tinha uns 17 anos, ele já começou a ser testado lá, a ser lapidado lá, porque a mulher do Potifar, acho que ele era bonitão, porque a mulher do Potifar resolveu que queria transar com ele. E ele falou, não posso, e Potifar viu que ele era um rapaz muito preparado, tá? Colocou ele de, tipo, mordomo da casa, e a mulher resolveu, a mulher ainda faz uma armadilha, arranca a roupa dele, e ele, até meu marido prega sobre isso, ele conta um negócio muito louco, que a hora que, para ele, gente, veja bem, ele estava longe da sua terra, a mulher do chefe estava querendo lá, qualquer outro rapaz falava, vou, né? Dá uma transadinha aqui, tá tudo certo. E, no entanto, a hora que ela arrancou a roupa dele, você sabe que os judeus são todos circuncidados. E a circuncisão quer dizer um pacto que você tem de fé. Então, a hora que ela arrancou a roupa, ele viu a circuncisão. Eu não vou negociar com a minha fé, com o meu princípio. E ele saiu correndo. Aí ela começou a gritar, dizendo que ele que abusou, e ele foi preso. Tá? Ele foi preso e ele foi para o cárcere. Então, depois que ele teve aquele sonho, que era super legal, nós vamos ver que ele não sonha mais, tá? E ele entendeu errado o sonho. Então, o que acontece? Ele foi para a casa do Potifar, aí ele foi para a prisão. E ele foi para aprender os princípios.
A cadeia, os anos na cadeia ensinaram ele a viver. Ensinaram ele a viver, a sofrer, parar de ser o gostosão do pai, o preferido do pai, porque ele estava na prisão. Aí na prisão, gente, vocês acham, tá? Que é prisão domiciliar para quem tem nível superior? Olha em que época que nós estamos falando. Ele foi para a prisão e lá ele aprendeu a fortalecer os seus princípios e ele aprendeu a amar quem estava perto. Sabe por quê? Um belo dia, 2 outros foram presos e tiveram um sonho. E ele conseguiu interpretar o sonho dos 2. E um sonhou lá, que era o copeiro, sonhou que era 3 dias, né? E depois ele foi reassumido no palácio, né? Foi perdoada a dívida dele. E o outro padeiro, né? Foi enforcado, tá? Então aconteceu isso com o sonho. Só que aí ele ainda continuou mais 2 anos preso. Depois que ele acertou o sonho do copeiro, o copeiro se esqueceu dele. E ele ainda ficou mais 2 anos na cadeia. Depois de 2 anos, o faraó teve sonhos. Então, nós sabemos que o faraó sonhou que ele estava na beirada do rio e subiam 7 vacas. 7 vacas gordas estavam lá, depois sobem as 7 vacas magras e as magras comem as gordas. Aí depois o faraó teve outro sonho, e o sonho era de ser uma plantação de milho, e eram 7 espigas boas, e aí as 7 espigas magras, tá? E aí o faraó já estava desesperado, porque ele não entendia, porque era a mesma história se repetindo várias vezes, e o copeiro lembrou do José e falou: chama o José, porque ele vai interpretar. Então, José foi chamado e interpretou o sonho e falou para o faraó: acontece o seguinte, o que vai acontecer são 7 anos de fartura e depois vai vir 7 anos de fome. E o faraó ficou empolgado com a história, gostou dele, falou: eu acho que o senhor devia contratar o ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, para botar ordem aqui no Egito. E aí o faraó falou: não, vai ser você, porque ele não era um mané, né? Ele era uma pessoa culta. E ele foi ser o segundo do Egito. E ele era um tão bom administrador que, como ele teve essa visão e ele sabia que era de Deus, ele fez o Egito estocou comida, e na época da fome, o Egito tinha comida para vender. Foi aí que o Egito se enriqueceu, porque eles tinham comida para vender para as pessoas. E aí, nesse meio tempo, o que acontece? A sua família sai da onde estava e foram lá comprar comida e acabaram ficando lá e se ajoelharam perante ele. Essa é a história de José. Porém, o que eu quero perguntar para vocês hoje sobre o seu sonho é o seguinte: quando o sonho é uma revelação, o tempo e o caminho para ele ser concretizado vai depender da sua maturidade. Deus não vai mudar o plano dele porque você foi cabeçudo. O que Deus vai fazer, ele vai fazer. Ele pode até trocar de personagem, mas geralmente ele nem troca. Então, José não precisava ter passado por tudo aquilo se ele não tivesse entendido a temática do sonho. Se ele tivesse maturidade para administrar isso, se ele tivesse maturidade para entender que o sonho não era para ele, era para os outros. Tá? Deus ia usar ele para cuidar da família, porque Deus tinha uma promessa para Abraão e toda a sua descendência. Era a promessa de Deus. Deus ia concretizar a sua promessa. Então, José foi chamado, Deus achou que José era a pessoa ideal para fazer tudo isso, e talvez se ele tivesse tido a maturidade, ele não teria que ter passado por tudo isso. Então, eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim. De repente, você tem uma visão diferente dessa história, essa visão eu tive de ontem para hoje, tá? Que eu ia falar de sonho totalmente diferente. Comecei a pegar a Bíblia hoje, comecei a ver de ontem à noite exatamente isso. Então, qual é o seu sonho? O que é aquilo que Deus revelou para você, que você sabe que vai acontecer? Você é a única beneficiada em cima do seu orgulho. Aí agora vão ver, né, a sua vaidade. Agora eu vou ver, eu vou me vingar das pessoas, eles vão olhar para mim, todo mundo que me fez mal vai ver. Gente, tem uma música que diz que é de crente ainda, que fala assim: eu vou ficar feliz de estar subindo e o povo ver quem me pisou, vai ver minha glória. Gente, que cabeça sua! Eu não estou preocupada se o outro que me pisou vai ver que eu estou feliz, eu quero estar bem. Desculpa aí, mas dane-se! Dane-se quem me fez mal, eu não vou me sentir feliz, sabe? De ver, sabe aquela impressão que dá, que é você quer descontar, né?
você quer se alegrar porque o outro tá vendo que você está no lugar de destaque. Gente, vamos crescer um pouco. Vamos crescer um pouco. Às vezes você quer o lugar da Ana porque ela é maravilhosa, você quer que tire ela para você ficar no lugar dela e que depois todo mundo veja que você é melhor que ela. Gente, aonde você está? Qual é o sonho que você já teve? Qual a revelação que você já teve? É para seu benefício somente? Ou você acha que você é o quê? Na fila do pão? Deus tem um projeto para todos nós, ele pode usar você. Ele pode usar você. Que legal você conseguir ser usado. Mas vamos ter sabedoria e maturidade para não ter que ficar no cárcere. Não ter que apanhar no cárcere, não ter que ser escravo antes para poder descer do seu, para você entender que você é um agente. Por mais no lugar mais top das galáxias que você estiver, você é um instrumento. Quem é que faz é o Senhor. Então, qual é o seu sonho hoje? Por que o seu sonho ainda não aconteceu? Às vezes, porque é o seu comportamento que está atrasando o seu sonho. E ainda tem mais uma coisa. Às vezes você não está pronto, você tem um sonho, mas você não está pronto emocionalmente para administrar. Ah, eu quero $1 milhão. Ok, você quer $1 milhão para quê? Para comprar um avião, uma mansão e não sei, e um anel de diamante de 20 quilates. Não vai ganhar, viu, filha? Desculpa aí. Agora, não, eu quero ter $100. E com esses $100, eu vou pegar, dá para eu dar 3 cestas básicas, né? Eu vou sustentar um missionário, não sei aonde, sei lá. Aí pode ser que você vá receber o seu $1 milhão. Então, o tempo que você vai levar, vamos falar do deserto, o tempo que você vai ficar no deserto vai depender de como você está no deserto. O tempo que vai levar para o seu sonho, para a sua promessa, aquilo que já falaram para você, que está demorando, às vezes é o seu comportamento que está atrasando. Diz que lá no céu as bênçãos são assim, né? É uma fila, né? É uma fila. Quando está chegando na sua vez, aí você pula, faz uma besteira, diz que o anjo fala assim, estava quase, volta para o final da fila que você não aprendeu nada. Quantas vezes nós vemos os nossos sonhos quase na hora de chegar e parece que alguma coisa atrás, é porque você tem que aprender mais alguma coisa. Você precisa, para poder usufruir e trabalhar em cima do sonho que é seu, né? Saber como lidar com isso, você ainda precisa aprender um pouco mais. Então, eu falo para vocês, mas eu falo para mim. Eu falo para mim, qual que é o meu sonho mesmo? Porque muitas vezes é difícil você descrever um sonho. Aí você fala um monte de coisa, mas um monte de coisa não é, são as periferias. Qual é realmente o que você quer? Se você teve uma revelação, se você teve uma promessa na sua vida, por que ela ainda não aconteceu? Porque Deus está te preparando. Então, eu não vim aqui para dar dura, nem você, nem em mim. A dura é o seguinte, acalma o seu coração, você está sendo trabalhado, você está sendo capacitado. Deus está trabalhando em você para que o seu sonho, a promessa seja realizada na sua vida. E com isso ele possa abençoar muito mais pessoas do que somente você. Às vezes você vai atingir todo mundo que está ao redor. Sabe aquele negócio de um copo que transborda? Molha tudo que está em volta. Que a sua vida seja transbordante de bênçãos e amor e bênçãos para transbordar e inundar quem está do seu lado. Mas para isso não pode ter nenhuma rachadura, porque senão não transborda. Entendeu? Então, o que é? Você tem uma promessa, aí eu tive um sonho, e aí você não conta para ninguém, um dia você vai numa igreja e alguém fala assim, aquele sonho que você teve, Deus está falando que vai acontecer. Uhul! É esse tipo de profecia que eu acredito. Uma profecia que vem confirmar uma coisa que Deus já está conversando comigo. Isso é legal. Outra coisa, você tem um sonho, um desejo que, teoricamente, aos seus olhos, é politicamente correto, que eu vou fazer assim, assim, assado. Deus está falando, não é para fazer assim, assim, assado, é para fazer assim, assim. Eu preciso trabalhar você ainda para que você receba isso e seja canal de bênção. Nós estamos aqui para ser usados por Deus, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer, não de acordo com a nossa sabedoria. Mas eu acho que o melhor que eu tenho é ficar dando leite para o nenê da minha vizinha. Você não sabe se o nenê da vizinha tem problema com lactose, entendeu? Um exemplo idiota, mas às vezes é isso.
Deus sabe todas as coisas. Então, quando você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele vai fazer até realizar os sonhos na sua vida. Nem que você tenha que passar pelo cárcere, nem que você tenha que se mostrar fiel no meio da adversidade, nem que você tenha que cantar louvor dentro de um funeral, com uma pessoa que você ama, e você ter que cantar louvor e falar assim, Deus é bom o tempo todo. Nem que você tenha que passar por umas situações que você fala assim, não vai dar tempo, eu vou morrer antes disso acontecer. Mas eu confio, eu tenho fé, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, são essas coisas que nós temos que ter gravado na nossa memória. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Deus tem um projeto para você. E um projeto é grande. Não necessariamente envolve $1 milhão, mas pode envolver 1 milhão de famílias, de almas. Não, às vezes pode não envolver 1 milhão de famílias, envolve uma pessoa que vai transformar o mundo. Então, você nunca se sinta, subestime o sonho que Deus tem para você. Porque o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com ele, muito se faz. Nossa, hoje eu sou poética, mas é tudo letra de música da minha adolescência. Mas é tudo, é isso que você tem que ter na mente. Qual é o seu sonho hoje? Será que você está preparado? Ou será que você vai ter que passar por anos de cárcere, anos para poder descer do seu eu e deixar para, sabe, que nem o apóstolo Paulo, mata o meu eu quero que eu diminua para que o Senhor cresça. João Batista falou isso também. E Paulo fala, né? Importa é que Cristo seja visto através de mim. Quando você estiver nesse nível, aí Deus vai usar a sua vida grandemente. E não acha que só porque você é um CPF a mais, né? Perdido nesse mundão de meu Deus, né? Que Deus não tem um projeto para você, porque ele conhece você. Ele conhece a sua necessidade, as suas capacidades e as suas limitações. Mas quem faz é ele, não é você. Você tem que só colocar, eis-me aqui. Lembra que nós estudamos acho que foi semana passada, né? Que assim como eu, com só o que eu tenho, eu sou teu. E você tenha certeza que você vai abalar o mundo, porque nas mãos do Senhor, um coração disposto nas mãos do Senhor, não tem limites. Que Deus abençoe a nossa vida, e eu quero que essa semana você pegue o seu sonho que você passou a semana inteira pensando e coloque esse sonho aqui. Vai engrandecer quem? Tem que engrandecer o nome do Senhor. Quem vai ser abençoado com esse sonho da minha vida? Se vai ser só você, então acho que você vai para o fim da fila. Mas às vezes, olha quantas pessoas vão ser beneficiadas com o seu sonho, e vai trabalhar em cima dele, e vai orar, e vai se capacitar, e vai se capacitando, porque Deus pode pegar um menino de dentro de um poço e colocar para governar o Egito. Uhul! E eu quero que isso seja eu e vocês, tá bom? Aí vocês me convidem quando estiver lá governando o Egito, que eu vou adorar ir lá passear nas pirâmides com tudo free, tá bom, meninas? Um beijo grande.